Chegou agora o nosso Clube do Café. Quem é o nosso... do Café. Quem é o nosso entrevistado de hoje, Poliana Rodrigues? Rafa, hoje nós vamos falar sobre problemas no estômago. Sabia que esses problemas afetam cerca de 20% das pessoas no mundo? Esse é um dado da Organização Mundial de Gastroenterologia. Esse número envolve diversas doenças, como, por exemplo, gastrite, úlcera, refluxo, intolerância alimentar e até câncer de estômago. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico Luiz Almeida para bater um papo aqui com a gente. Luiz, que é nosso ouvinte, né? Nos escuta todos os dias, Luiz. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Luiz, ouvinte comentarista. Bom dia, Poli, bom dia, Robson, bom dia, Velame. Aqui tem muita opinião, que é coisa hoje em dia rara na rádio. Então eu sou realmente um ouvinte assíduo. E venho aqui falar um pouquinho sobre essas doenças do aparelho digestivo, para tirar algumas dúvidas dos ouvintes e para a população em geral. Maravilha, obrigada pela sua presença, Luiz. Doutor, essas doenças que eu falei, né, como úlcera, refluxo, gastrite, intolerância alimentar, câncer de estômago, quais dessas são as mais comuns entre os pacientes? Bem, no consultório médico, né, a doença do refluxo e a do epigástrico, a dispepsia, são disparadas nas queixas mais comuns, né? Hoje em dia tem trabalhos mostrando que a doença do refluxo tem uma prevalência mundial em torno de 20%. Então, cada 5 pessoas, uma vai ter doença do refluxo. Então, geralmente os pacientes vêm procurando com aquela famosa azia ou realmente sentindo o líquido voltando para o estômago. Já são sinais, são sintomas da doença do refluxo. E pelo fato, hoje em dia, da nossa vida ser muito corrida, estresse, sedentarismo, ganho de peso, erro alimentar, todas essas coisas que eu citei são fatores de risco para a doença do refluxo, portanto é uma doença altamente prevalente. Tá, em relação às outras, né, você explicou agora sobre o refluxo, mas fala pra gente um pouquinho sobre a gastrite, sobre a intolerância alimentar. O que é que causa a gastrite, Luiz? Então, a gastrite, em um modo geral, o principal fator de risco para a gastrite é uma bactéria chamada H. pylori. Né? A H. pylori é uma bactéria que a gente pega por água, alimentos contaminados. No Nordeste tem uma alta taxa de incidência, né? Cerca de 50% da população tem H. pylori, já pegou H. pylori, e ela é disparada a principal causa de gastrite. Mas entre outras causas tem o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? Os pacientes usam muito anti-inflamatórios por conta própria ali na farmácia. E também vem aí o álcool, o tabagismo e até o estresse e a ansiedade são causadores também de gastrite. Certo. E nós sabemos, Luiz, que a alimentação interfere diretamente no nosso estômago, né? Quais alimentos devem ser evitados por aqueles que já sofrem com essas doenças? Aí vai depender muito, Paulo, do tipo de doença que o paciente tem. Por exemplo, no refluxo, cafeína, né, o que está no café, alimentos condimentados, bebidas com gás, pimenta, esses vão ser altamente prejudiciais. Tá. No estômago isso vai variar um pouquinho, né, mas geralmente comidas que fazem com que a digestão exerça mais, tenha mais trabalho para digerir aquele certo alimento, vai acabar provocando mais sintomas. Mas às vezes o estômago da pessoa está tão sensível, por ela estar tão ansiosa, tão estressada, que às vezes até água vai causar dor. Então isso depende muito de cada perfil, de cada paciente, de cada doença. Então, não só os alimentos, mas também como o estresse, né? Essa parte emocional também interfere. Eu acho isso um dado impressionante, eu venho observando isso no consultório, que a maioria das pessoas hoje em dia são muito estressadas, muito ansiosas, e isso se manifesta muitas das vezes como sintomas gastrointestinais, desde dor abdominal, desde azia, desde diarreia, desde obstipação, enfim, uma série de sintomas são provocados pelo estresse, pela ansiedade, ou até depressão, transtorno do pânico. Qualquer doença de cunho emocional pode provocar sintomas e doenças gastrointestinais. Na verdade, praticamente todos os especialistas que a gente traz aqui, eles falam sobre ansiedade. Sim. Né? A maioria das doenças, dos sintomas, tudo é causado por ansiedade. Quando você recebe um paciente no consultório, Luiz, você consegue identificar facilmente que algum tipo de transtorno alimentar que ele tem é causado por ansiedade, ou existe algum exame específico, algum tratamento específico para conseguir identificar isso? Uma ótima pergunta. Na verdade, a gente consegue identificar muito rapidamente que aqueles sintomas são por ansiedade e por estresse. Lógico que, como isso não tem nenhum exame que comprove, eu sempre falo ao paciente, e até o paciente acreditar, porque muitas vezes ele não acredita que o quadro emocional dele seja o responsável principal pelos sintomas que ele tem, a gente pede alguns exames complementares para observar alguma intolerância, por exemplo, à lactose, ao glúten, uma endoscopia para pesquisar o H. pylori,
pylori, a gente faz uns exames gerais também para poder provar para ele com os exames normais que os sintomas que ele está tendo são sim de origem emocional. Então assim, a gente na conversa, às vezes o paciente, 2 minutos de conversa, você percebe que ele é extremamente ansioso. Então você já começa a ir perguntando outras coisas e chega a um diagnóstico desse, mas sempre vai ter que acabar pedindo algum exame complementar para, entre aspas, provar ao paciente que aquilo é verdade. Ô Luiz, e a intolerância à lactose? A gente ouve muito falar, isso não tinha antigamente, hoje as crianças todas têm intolerância à lactose. Por que cada vez mais, se é que isso realmente acontece, as crianças estão nascendo com a intolerância à lactose? Assim, em relação à intolerância à lactose, eu trabalho muito mais com adulto, mas assim, a intolerância à lactose da criança é aquela que ela já nasce com essa predisposição. Às vezes a criança tem até alergia à proteína do leite, que é um quadro mais grave. Mas existe uma explicação para essa alta taxa de prevalência de intolerância à lactose hoje em dia. O que é que acontece? A lactose é digerida pelo intestino por uma enzima que chama lactase. Essa enzima, ela é muito afetada por várias coisas que a gente hoje em dia e o mundo hoje em dia pratica. Por exemplo, uso indiscriminado de antibióticos, muitas viroses, todas as viroses gastrointestinais, por rotavírus, norivírus, elas provocam destruição de uma quantidade de enzima chamada lactase. Fora a questão da poluição, fora essa questão também do estresse e ansiedade, enfim, tudo que a gente passa durante a nossa vida como agressão ao nosso corpo acaba destruindo um pouco as enzimas que fazem a digestão da lactose, por isso a alta taxa de prevalência de intolerância à lactose hoje em dia. Realmente, antigamente você não se via falar muito isso, também por falta às vezes de diagnóstico, hoje em dia é mais fácil fazer diagnóstico, mas também por essas coisas que acontecem, que aconteceram com a humanidade com o passar do tempo. Ótimo. E alimentos, assim, além de medicamentos, existem alimentos, chás, por exemplo, que ajudam a aliviar os sintomas de quem tem problema no estômago? Sim, eu escuto dos pacientes vários tipos de tratamentos alternativos. Sim. Eu tento sempre agir com parcimônia em relação a isso, porque existem alguns tratamentos naturais que podem fazer mal ao estômago e ao fígado. Então nem tudo que é natural quer dizer que seja bom, que seja totalmente seguro. Mas realmente um chá de boldo que eu já vi, eu tomar um chá de chuchu com batatinha, chá de chuchu com batatinha. Aí você vai ter N. Quando eu vejo que é algo que não vai ser nocivo ao corpo, eu falo, você pode manter isso aí, desde que você siga minhas outras orientações. Sim, também, claro, para poder ter uma melhora nos seus sintomas. Mas eu não proíbo totalmente, dependendo do que usa. Eu realmente não faço nenhum tipo de proibição em relação a essa questão. Isso, na verdade, é o tratamento psicológico. Sim. Eu falei, se está ajudando, se você acha que faz bem, continue. No dia 27 foi o dia de combate ao câncer de intestino. Né? Como é que faz para prevenir esse tipo de doença? É excelente você lembrar disso, porque assim, o câncer de intestino, hoje em dia, ele é um pouco ainda negligenciado. O homem já está bem habituado à questão do câncer de próstata, e neurologista depois dos seus 45, 50 anos, para evitar pegar um câncer já fora do estágio de tratamento. A mulher com a questão da mama também, ela é muito assídua hoje em dia, mamografia, enfim. E o câncer de intestino é deixado de lado. Só que, hoje em dia, o câncer de intestino é o segundo câncer mais comum em mulheres, só perde por de mama, mas já ganha do colo de útero, e é o terceiro em homens. Então, hoje em dia, é um câncer altamente prevalente e totalmente evitável. Então, assim, o que é mais interessante é que se você faz, por exemplo, a colonoscopia, que é o exame principal para rastrear o câncer de intestino, regularmente, ouvindo o seu médico a partir dos 50 anos de preferência, ou antes, se você tem algum outro fator de risco, você consegue identificar pólipos, que são lesões pré-malignas. Pólipos o pessoal chama de uma verruguinha. Então você acha um pólipo no intestino, você consegue retirar esse pólipo na colonoscopia, e dessa maneira provavelmente você não vai ter câncer de intestino, independente do que você faça de errado na sua vida. Quando você perguntou dos fatores de risco, quais são os principais? Principalmente a dieta rica em alimentos defumados, embutidos, o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo. Então esses são os fatores de risco principais para câncer de intestino. Só que o câncer de intestino, ele é prevenível. As pessoas têm um medo de fazer colonoscopia, que a gente tenta falar isso, bater nisso, porque isso é hoje em dia de suma importância. Nos Estados Unidos é uma coisa que é padrão, obrigatória, e nessa tentativa de diminuir essa incidência de câncer de intestino, que cresce assustadoramente. E Luiz, e os problemas no estômago, eles dependem da dieta que cada pessoa segue, ou é um problema hereditário? Vai ter o problema hereditário, né? Sempre vai ter, mas
Em geral, acho que 90% das vezes vem dessa questão alimentar, né, de alguns alimentos, mas principalmente, como eu falei, desse quadro emocional do paciente. Hoje em dia, a ansiedade é um transtorno que chama-se a doença do século XXI. Né? Todo mundo é um pouco ansioso hoje em dia, quase. O estresse é altíssimo, a cobrança no trabalho é altíssima, e aí a qualidade de vida cai, e de alguma maneira o corpo reclama disso, com certeza, sendo ele problema gastrointestinal, mas pode ser problema de pele, problema de coração, entre outros. A ansiedade realmente hoje em dia é um problema, junto com o estresse, é realmente um problema mundial que precisa ser combatido, a gente só não sabe como. Ô Luiz, e existe uma idade para a pessoa, uma idade ideal para a pessoa procurar um gastro? Não, em relação ao gastro especificamente, não existe uma idade ideal, a não ser que ele comece a ter sintomas prevalentes, pelo menos 2 vezes na semana. Acho que isso aí já é o mínimo para você poder ir no gastroenterologista. Eu sempre falo aos meus pacientes, um sintoma esporádico, quando você exagera no alimento, quando você bebe um pouquinho a mais, enfim, isso é normal quando você está estressado. Agora, se isso vem se repetindo mais de 2 vezes na semana, isso já está na hora de você procurar um gastroenterologista. Agora, em relação ao câncer do intestino, todo paciente depois de 50 anos deve fazer. É um exame extremamente seguro, é feito em hospital com total segurança. Eles reclamam um pouco do preparo do intestino, né? Que isso é o que eles mais reclamam. Mas é uma vez em 5 anos se tiver normal. Então, se não é um exame diferente da mamografia e da questão urológica do PSA e do toque, que é anualmente. A colonoscopia, se está normal, ela vale no mínimo 5 anos. Então é um desgaste que você faz um dia ali que salva a sua vida. Então eu acho que isso tem que ficar fixado na população do Brasil, que ainda engatinha nessa questão da prevenção do câncer de intestino. É bom você registrar isso, Luiz, porque eu não sabia. A gente está sempre entrevistando aqui especialistas de diversas áreas. A gente, se eu não me engano, a gente nunca tocou nesse assunto, né, Polly? Não. Câncer de intestino, não sabia que era totalmente evitável, assim como você falou. E é um simples exame, né? Você consegue um prazo de 5 anos para fazer de novo? Se o exame dá normal, no mínimo 5 anos. Então, assim, é uma coisa... Eu realmente preparo você limpar o intestino, é chato, eu não tenho dúvida disso. Já tentou outros tipos de medicações, mas é realmente chato. Mas o intestino tem que estar limpo para ter uma qualidade de exame. Esses pólipos que eu cito são pólipos menores que 10 milímetros às vezes, menor que 1 centímetro. Se o cólon, o intestino estiver sujo, o médico não vai enxergar absolutamente nada e você está perdendo aquele efeito que você foi para lá para prevenir o câncer do intestino. Então, realmente é desgastante, mas é uma vez em 5 anos se estiver normal e está lhe livrando com certeza e diminuindo sua chance muito em desenvolver o câncer de cólon, o câncer de intestino. Então vocês que estão ouvindo a gente aí já sabem, né? Vamos. Mas a gente vive dando dica aqui. Se todo mundo for seguir tudo que a gente manda fazer aqui, rapaz, o cara passa. Todo mundo ficava bem, né? O cara vai viver até 200 anos desse jeito. Ô Luiz, dizem que a gente morre pela boca, né? Porque a gente tem que evitar os exageros. A gente come demais. Eu quero que a gente, como o nosso tempo está acabando, eu queria que você orientasse nossos ouvintes sobre os cuidados com a alimentação que podem acarretar em problemas estomacais e outros tipos de problemas. O que é que, para ter uma vida saudável, sem nenhum tipo de problema, que tipo de alimentação seria importante seguir? Excelente pergunta. Assim, os pacientes perguntam muito essa questão de alimentação, mas basicamente você tem que ter uma dieta rica em fibra e hoje em dia pobre principalmente em alimentos defumados e embutidos. Hoje em dia alimentos embutidos e defumados são considerados fator de risco para câncer igual ao tabagismo, só você ter uma noção. Então isso aí, assim, você tirando isso da sua dieta, você já está ganhando muita qualidade de vida. Fibra, pode comer à vontade, vai ajudar em vários outros fatores, não só no sistema gastrointestinal. Diminuir um pouco a cafeína não é parar. Eu sempre falo, excessos são sempre ruins, mas não precisa também ser radical em parar tudo. Então, o exagero no álcool é ruim, o exagero no café é ruim, o exagero no refrigerante é ruim. Então, fibras, então nos legumes, nas linháceas, nos grãos, isso é super importante para prevenir alguns tipos de doenças gastrointestinais, principalmente as neoplasias. Luiz, obrigado pela sua participação aqui no Café das 6. Mais uma, né? Você já esteve aqui algumas vezes, já é sócio, é ouvinte e sócio aqui do Clube do Café. Eu que agradeço, é realmente sempre bom estar aqui, eu gosto de estar aqui, acho que a conversa flui, é uma conversa boa e vou estar sempre ouvindo aí vocês com diversos temas que vocês trazem no dia a dia aí. Obrigado. Quando tiver alguma outra novidade, é só avisar e trazer aqui para nossos ouvintes. Volte mais vezes. Obrigada, um beijo.